Hoje é dia 16 de março de 2022, são 13 horas e 50 minutos, numa quarta-feira, 28 graus, dia nublado. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura da obra de Malba Tahan, Lendas do Oásis. Malba Tahan, o mestre, escreveu contos e lendas que vêm fascinando gerações e gerações de leitores. Nas 15 histórias aqui apresentadas, em cenários diversos, as escaldantes areias do deserto, a gélida Ucrânia, a imperial Viena e a misteriosa Índia, monarcas, príncipes, sultões, sheiks, rabinos, beduínos, dançarinas hindus, poderosos governantes e humildes escravos vivem amores proibidos, são tentados pela vaidade, conhecem as injustiças e as injustiças das punições e são premiados pelos gestos de amizade. Suas descobertas, suas experiências nos ensinam que não devemos nos iludir com as aparências, mas buscar a sabedoria no meio da reflexão e da ética. Esta obra, ela é resultante do Programa Nacional do Livro Didático, distribuição gratuita, oferecida pelo governo do estado de São Paulo. Prefaciando a obra, Malba Tahan apresenta uma dedicatória. Escuta, beduína, escuta. Quando abandonastes a minha tenda, tomei do cálamo e escrevi teu nome na capa do meu Alcorão. Yasra, e todos os dias, no silêncio da prece, a saudade vem, como o tigre dos juncais branir, no fundo do meu coração. Es San Aleika, a minha promessa, ó beduína, não foi escrita na areia incerta do deserto. Por isso é que verás o teu nome repetido em quase todas as páginas deste livro. Só Allah sabe a verdade. O Assalam, oásis do Alibi, oásis de Alibi, 7 da lua de Ribia, 1904, Malba Tahan. Dez anos de rest. Rest é o descanso oferecido ao genro por desposar a sua filha, que além de receber um dote,
ele recebe um período de descanso, de resta, geralmente de 3 anos, mas aqui no caso o pai da jovem ofereceu 10 anos de resta, de descanso para quem desposasse a sua filha, o que daria oportunidade para que ele fizesse um pé de meia e pudesse depois tocar a vida. Interessante seria, meu amigo, começar este conto à maneira dos clássicos israelitas, citando 5 ou 6 pensamentos admiráveis, colhidos das páginas famosas do Talmud. Talmud, coleção de leis, tradições, costumes compiladas pelos judeus. Como recordar-me, porém, dos trechos mais belos da antologia hebraica, quando é tão fraca, incerta e claudicante a minha memória? Vem-me apenas a lembrança de um velho provérbio muito citado pelos judeus russos. Quando o homem é feliz, um dia vale por 1 ano. A verdade contida neste aforisma é indiscutível. E a história que a seguir vou narrar poderá servir para ilustrar a minha asserção. Vivia em Viena há mais de meio século um jovem chamado David Kirsch, filho de Malamed. Malamed é um professor, quer dizer com 50, né? Homem prudente e sensato. David Kirsch adornava o seu espírito com a tranquilidade bastante apreciável. Não ousava tomar resolução alguma acerca da relevância, sem se sentir esclarecido e orientado pelos conselhos dos mais velhos. Quando pensou em casar-se, ouviu de seu pai a seguinte e profética recomendação: cabe-me dizer-te, filho, meu querido filho, que deverás evitar qualquer casamento quando o consórcio resultar aproximação por parentesco com o Reuter Id. Reuter Id é um judeu vermelho. E acrescentou com a prudência que a longa experiência da vida só ensinar aos homens. Se meu filho, algum dia, porém, por fatalidade, caíres nas garras de um Reuter Id, um judeu vermelho, procura sem demora o auxílio de outro Reuter Id. Quis o jovem Davi, com grande empenho, conhecer, mais por curiosidade do que por outro motivo, a razão de ser daquele curioso conselho. Mas o velho Malamed recusou-se terminantemente a dar sobre o caso qualquer explicação, alegando que tinha assim proceder, motivos de que a consciência não poderia lhe revelar.
Algumas semanas depois, o jovem David Kirsch foi procurado por um Shashar, isto é, um agenciador de casamentos. Trocadas as saudações habituais. Shalom, Elation, Shalom. O Shashem assim lhe falou: como sei que pretendes resolver do melhor modo possível o problema do teu futuro, com a escolha de uma companheira digna, quero informar-lhe de que tive, ou de que obtive, para o seu caso, uma solução admirável. A noiva que tenho em vista é formosa, de família honestíssima e, além do mais, muito culta, prendada. E o dote? Indagou logo Davi, grandemente interessado. Quanto ao dote, respondeu Shachem, com um sorriso que traduzia um orgulho de bom profissional. Está combinado que será de 1000 coroas e terás ainda 10 anos de cast, 10 anos vivendo à custa do sogrinho. 10 anos de cast! Exclamou Davi, isso é espantoso! Inacreditável. A tradição são 3 anos de cast. Sou forçado a interromper a presente narrativa para dar ao leitor não judeu, isto é, ao amigo Goi. Goi significa indivíduo não judeu. Um esclarecimento que me parece indispensável. Cast é costume tradicional entre os judeus. O pai da noiva, além do dote, que é uso também entre os cristãos, concede ao genro, a título de auxílio para iniciar a vida, a permissão de viver durante algum tempo em sua casa, sem fazer a menor despesa, quer com alimentação, quer com vestuário. Esse período durante o qual o pai da jovem toma a seu cargo, a subsistência completa dos recém-casados, é denominado cast, K-E-S-T. Em geral, varia de 1 a 3 anos. Para um jovem egoísta, sem ânimo para a vida, pouco inclinado ao trabalho, 50 anos já nas costas do papi, né? A oferta de um cast prolongado constitui uma isca irresistível. Para esse pretenso caso, precisamente o caso de Davi Kirsch, indolente como um falso mendigo, amigo da vida boa, ou da boa vida, e do feriado permanente. David Kirsch, indolente como um falso mendigo, amigo da vida boa e do feriado permanente. 10 anos de cast, 10 anos vivendo à custa do sogrão, como foi 50 anos ou um pouquinho mais à custa do papi. O judeu sensato não poderia hesitar. A cerimônia do noivado, com a clássica apresentação das famílias, foi marcada para alguns dias depois. Quando David Kirsch foi levado à presença da sua noiva, ficou maravilhado. O Shachem não havia iludido, pintado com cores vivas do exagero, os encantos da noiva prometida. A menina era uma judia realmente graciosa,
E os 10 anos de Cast emprestavam-lhe ao olhar, ao sorriso e ao esgar dos lábios todos os ímãs inconcebíveis da beleza. Rebla, a filha do rei Gorner, não parecera mais encantadora aos olhos do grande Salomão. Dolorosa, porém, foi a surpresa do noivo judeu ao defrontar pela primeira vez com o seu futuro sogro. Era o velho, tipo perfeito, inconfundível, de Reuter. Naquele momento concordou-se, ou naquele momento recordou, então vamos repetir, era um velho tipo perfeito e inconfundível de Reuter. Era um judeu vermelho, justamente que o pai dele disse que era para ele ter cuidado, né? Naquele momento recordou-se David com pavor do conselho, e a prudência paterna lhe ditara evitar qualquer aproximação pelo casamento com um Reuter, um judeu vermelho. Mas que fazer naquela pendura? A sua palavra estava dada. Ademais, acima de qualquer compromisso, os 10 anos de Cast, de descanso, de folga nas costas do sogrão, constituíam um argumento irrespondível, diante do qual desapareceriam todos os motivos que militavam contra o consórcio que se lhe afigurava tão promissor. Pouco tempo depois, realizou-se o enlace nupcial e o jovem passou a viver com a sua adorada esposa. O seu belo período de Cast em casa do rico Reuter, judeu vermelho. Esse judeu vermelho, pensou Davi, desconfiado com o caso, alguma peça prepara para mim, ou prepara contra mim. Custa-me acreditar que ele mantém a sua promessa dos 10 anos de Cast. Naturalmente, aqui em sua casa teria um tratamento tão vil, tão humilhante, que nem mesmo um cão seria capaz de aturar. E ao fim de 2 ou 3 meses, é certo, serei forçado pela situação a procurar outro pouso e trabalho. Alguma coisa desagradável o meu sogro já planejou contra mim. Com grande espanto, o jovem Davi verificou que o pai de sua esposa era de um feitio que desmentia por completo seus temores, suas desconfianças. O Reuter, o judeu vermelho, mostrava-se delicado, afetuoso, e dispensava ao seu novo genro um tratamento principesco. Fazia multiplicar os pratos saborosos nas refeições, proporcionava passeios grandiosíssimos, agradabilíssimos, dava-lhe roupas finas, enchia-o de presentes valiosos. Meu pai não tinha razão, pensava o jovem, meditando sobre a vida regalada, invejável, que desfrutava na casa do sogrão. Que outro
outro marido poderá ser mais feliz do que eu? Ridicule, diminutivo carinhoso. A minha esposa é encantadora. Por longo prazo, sem o menor trabalho ou contrariedade, tenho nesta casa mesa sempre alta, agasalho, carinho, consideração. Ao cabo de alguns dias, o velho Reuter Id, judeu vermelho, chamou o indolente marido de sua filha e disse-lhe: dize-me, ó Davi, és na verdade feliz na tua nova situação de homem casado, chefe de família? Muito feliz, meu sogro, respondeu o jovem. Sinto-me aqui incomparavelmente feliz. Se assim é, replicou o judeu vermelho, o teu cast está terminado. Terminado o meu cast? Exclamou atônito o marido parasita. Mas se estou casado há pouco mais de uma semana, como pode ser isto? Como pode ser? Repetiu o sogro em tom muito sério. Nada mais simples. Está casado com minha filha há 10 dias. Bem sabes que para um homem viver feliz um dia vale por um ano. Logo, de acordo com este tradicional provérbio, estás casado há 10 anos. Amanhã, portanto, levarás da minha casa tua esposa e irás para a tua residência trabalhar. Creio que deverás também procurar um emprego, um meio qualquer de vida, pois de mim já recebeste o necessário. Auxílio, o dote e o cast de 10 anos prometido. O descanso de 10 anos para fazer teu pé de meia. E o nosso herói, diante da imposição do sogro, sentiu-se presa de grande furor. Quis atravessar argumentos que militavam em seu favor, mas o astucioso Reuter Id, judeu vermelho, manteve-se intransigente e não houve como levá-lo a reconsiderar a resolução que havia tomado, insistindo em afirmar que nada mais fazia senão atender à vontade ou a verdade contida no provérbio: quando o homem é feliz um dia, vale por um ano. David Kirsch não se conformava com a ideia de ser obrigado a trabalhar para viver. Mais de 50 anos viveu às custas do papo e agora queria ficar mais 10 às custas do sogrão. E a situação a que fora de repente atirado envenenou-lhe o espírito com todas as toxinas do rancor. Tinha sido, a seu ver, indigno proceder do pai de Ridicule. Prometera-lhe sob palavra 10 anos de cast, e depois, por evidente má fé, baseando-se num idiota brocardo judeu, reduzia o prazo para 10 dias. Que tratante!
Era um grande velhaco, o Reuter Ed. Seu papi tinha razão. Quando o interesse estava em jogo, sabia transformar um provérbio em lei social. Meu pai tinha razão, murmurou Davi. Pratiquei uma imprudência muito séria, fazendo-me surdo aos conselhos daquele que, melhor do que eu, deve conhecer a vida. E os filhos de Israel, irresolvido a não incidir mais uma vez em erro, o jovem recordou-se da segunda parte do conselho paterno. Foi neste mesmo dia procurar um conhecido seu chamado Elias Bloch, também judeu vermelho, e pediu-lhe que indicasse o meio que o permitisse sair desta situação crítica. Ele teria que trabalhar. Até mais de 50 anos não havia trabalhado. Situação muito crítica em que se encontrava. O inteligente Elias Bloch atendeu com amabilidade o jovem Davi, depois de ouvir minucioso relato da burla do casto. Pensou, e respondeu: não vejo dificuldade alguma em resolver o seu caso. Irás amanhã à casa de teu sogro com o Alcorão, e se seguires minuciosamente as minhas instruções, sairás vencedor do litígio. No dia seguinte, Davi de Kirsh, tendo em mãos um exemplar da Torá, que é o livro de lei entre os judeus, foi ter a rica vivenda do teu astucioso sogro. Depois de saudar o velho Reuter Id, judeu vermelho, com certa reserva e cerimônia, como se as relações entre ambos estivessem profundamente abaladas, assim falou: por motivo muito grave, meu sogro, sou forçado a pedir agora e vir agora à sua presença. Vou divorciar. Divórcio. Esta palavra para a família judaica representa uma calamidade, só comparável às maiores calamidades. Divórcio. Estás louco, rapaz? Exclamou o velho. Bem sabes que o divórcio só pode ser obtido segundo a lei de Moisés. Que motivo terás? Ou poderá ser aduzido para justificar esta nódoa infamante que pretendes lançar contra a minha família? Tenho a lei a meu favor, meu sogro, respondeu com altivez o moço. Vivi, como o Senhor mesmo declarou, em sua companhia 10 anos de casto. Os doutores e rabis não ignoram que o livro de Moisés, a Torá, diz com a maior clareza: quando a mulher não concebe ao fim de 10 anos, o marido pode requerer o divórcio. Ora, eu estou casado há 10 anos.
dá-me, portanto, segundo a lei de Moisés, o direito de repudiar minha esposa. Que brincadeira é esta, meu filho? Exclamou o Reuter Id, o judeu vermelho, abraçando amavelmente o genro. Afastemos de nós as ideias tristes, pois já não foi pequeno susto com que abalaste o meu pobre coração de pai. Fizeste mal em tomar a sério o meu gracejo. Eu estava brincando, eu estava gracejando, meu genro, sobre o tal provérbio dos 10 dias felizes. E se assim é, fico dito pelo não dito. Se eu te prometi 10 anos de cash, 10 anos de sossego, de vida mansa, é certo que poderás viver todo esse tempo em minha casa. E concluiu com orgulho, passando lentamente as mãos sobre o cabelo avermelhado. Jamais deixei, menino, como um bom judeu, de cumprir a minha palavra. Fique em paz. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de termos acesso à mente, ao coração, à criatividade, ao amor incondicional do professor Júlio César, que, adotando o pseudônimo, o heteronômio de Balmataan, fez-nos receptores desta sua luz quântica, que nos mostra o valor da experiência, a experiência paterna em particular, que já sabia antecipadamente do futuro do próprio filho e da sua situação íntima de indivíduo acomodado, mas o amor paterno precisava permitir ao jovem, ao garoto de mais de 50 anos, que tivesse a própria vida. Que de outro lado, o Roy Quest, o judeu vermelho, em toda a sua esperteza, querendo ter também a sua filha, cuidando do próprio destino, que ser tão esperto e, ao
invés de 1 a 3 anos, terminou por ter que cuidar do folgadão de seu genro por pelo menos mais 10 anos. Em todos os contos do professor Júlio César, tal qual as parábolas do homem de Nazaré, elas trazem uma mensagem de sabedoria incomparável, nos permitindo perceber que todos nós temos o que escolhemos para nós mesmos. A graça paterna do Pai Celestial nos oferece essa condição de bom vivant, nos dando saúde, inteligência, oportunidade, livre-arbítrio, para que cresçamos, mergulhados neste chão da terra, aonde, por mais que dure, tudo é temporário. Estamos sendo convidados dia a dia, hora a hora, a reconhecermos a nossa origem divina. Quer busquemos nas palavras de Jesus, quer busquemos as palavras do Talmud, quer busquemos nas seitas orientais, no livro dos mortos dos egípcios, quer busquemos junto àqueles que deixaram o corpo físico, há milênios. Observamos que a reverência, o respeito aos mortos, que na verdade estão mais vivos que nunca, sempre se fez presente. Que a mediunidade, que esse dom de vermos além dos 5 sentidos, é uma dádiva, é uma janela que nos convida a refletir além das ilusões do dia a dia. Nos extasiamos, nos embaraçamos em outros momentos com as aparentes injustiças da vida. Crianças que já nascem deformadas, crianças que já nascem gênios, velhos abandonados, jovens vivendo vida principesca, guerras, litígios, doenças, deformidades, diferenças sociais, cataclismos, nos convidando a refletir um tanto mais além do véu da ilusão, além do pensamento berço-túmulo, porque diante da grandeza que nos cerca, da perfeição desde o microcosmo
as ilhas estelares, tudo se encadeia matematicamente, filosoficamente. Se há uma ordem, alguém a fez. Se há um encadeamento, alguém o produziu. Se há uma justiça imanente, amorosa, bela, progressiva, alguém a fez e a faz. Certamente temos que reconhecer que o momento é hoje e o agora, para realizar o nosso melhor. Mas qual a proposta ideal? Onde colocar o nosso coração? Ninguém sabe o dia e a hora em que chega o fim da viagem nessa jornada carnal. E esta incerteza nos faz cuidar justamente de cada instante, como se fosse o único, como se fosse o melhor, convidando-nos ao exercício generoso do melhor que podemos produzir.